Olá pessoal, todos bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar sequência àquele grupo de vídeos que eu tinha falado com vocês sobre prescrição. No primeiro vídeo da série eu expliquei para vocês basicamente os pilares da prescrição, ou seja, quais são aqueles requisitos básicos para que nós possamos falar na prescrição de alguma infração penal. E esses requisitos que a gente viu no primeiro vídeo, quais são? O primeiro deles, o decurso do tempo, que eu expliquei para vocês, que é aquele período que está previsto lá no artigo 109 e que ele é individualizado para cada crime. Cada crime tem o seu prazo prescricional diferenciado de acordo com a quantidade de pena abstratamente combinada para ele. O segundo ponto fundamental para a gente falar na prescrição é a negligência da autoridade, ou seja, a autoridade pública, aquela pessoa ou ente investido do dever de investigar, de elucidar aquela infração penal, não o faz dentro daquele tempo que preenche o primeiro requisito da prescrição, que é justamente o decurso. Então, a negligência é um requisito fundamental para falarmos em prescrição. E o terceiro requisito para que a prescrição ocorra é a correção do condenado, porque, como eu expliquei para vocês, se o condenado reincide, se o condenado continua praticando infrações penais, essa reincidência dele vai funcionar como uma causa interruptiva da prescrição. Então, isso também inviabilizaria que fosse reconhecida, na verdade, a prescrição para o caso concreto, ok? Então, dando sequência ao estudo da prescrição, no vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês dois assuntos fundamentais, que são exatamente as causas interruptivas e as causas suspensivas da prescrição. Primeiramente, é importante fazermos uma distinção entre o que são causas interruptivas e o que são causas suspensivas. Como muitos de vocês devem saber, toda vez que estamos diante de uma causa interruptiva, o prazo ele volta a contar todo novamente, ou seja, o prazo é zerado. Em contrapartida, quando estamos diante de uma causa suspensiva, o prazo conta até a ocorrência daquela causa, aquele prazo fica suspenso naquele momento e, quando resolvida a causa, o prazo volta a contar, só que não do zero. Ele volta a contar de onde parou. Então, suponhamos que tivesse transcorrido o período de 1 ano quando ocorre a causa suspensiva. Então, logo essa causa suspensiva seja resolvida, tão logo ela seja superada, o prazo volta a contar. Não mais do zero, mas sim de 1 ano e 1 dia. Ou seja, aquele período anterior, ou seja, anterior à causa suspensiva, será computado no somatório do prazo. Na causa interruptiva não acontece isso porque, como eu falei, o prazo zera. Uma vez estabelecendo essa premissa da diferença entre causa interruptiva e causa suspensiva, vamos analisar onde ela se encaixa no tema da prescrição. Pessoal, vamos começar pelas causas interruptivas. Elas estão listadas lá no artigo 117 do Código Penal. O que diz o artigo 117? O curso da prescrição interrompe-se. E a primeira causa interruptiva, descrita lá no inciso 1 do artigo 117, é pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Essa causa interruptiva é fundamental. Ou seja, no momento em que o juiz escreve no processo, ou seja, no momento em que ele coloca essa decisão nos autos, que decisão? A decisão do recebimento da denúncia ou da queixa. Como muitos sabem, denúncia é a petição inicial da ação penal pública e a queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, no momento em que o juiz profere o despacho de recebimento da denúncia ou de recebimento da queixa, nós teremos aí uma causa interruptiva da prescrição. Ou seja, no momento que o inquérito é instaurado, em que pese o inquérito não seja obrigatório, muitas vezes ele acontece antes da ação penal. Então, uma vez aquele inquérito concluído e relatado pela autoridade policial,
ele vai, né, ser encaminhado ao judiciário, o Ministério Público logo em seguida oferecerá a ação penal, ou seja, oferecerá a denúncia se o caso for de ação penal pública ou se o caso for de ação penal privada. O advogado ou defensor público que representam a vítima irá propor a queixa em face do réu. E aí essa queixa ou essa denúncia vão ser distribuídas a uma vara criminal e no momento em que o juiz toma conhecimento dessa denúncia, toma conhecimento dessa queixa, ele vai fazer um juízo de admissibilidade. Ele vai analisar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Se ele verificar que estão presentes os pressupostos processuais e que estão presentes as condições da ação, ele vai exarar o despacho nos autos dizendo: recebo a denúncia ou recebo a queixa, e vai determinar a citação do réu para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então, esse é um momento fundamental dentro do tema prescrição, ou seja, o momento em que o juiz recebe a denúncia ou recebe a queixa é a primeira causa interruptiva da prescrição, descrita lá no artigo 117, inciso 1. O inciso 2 do artigo 117 fala que também haverá interrupção da prescrição pela pronúncia. Pessoal, o que é a pronúncia? A pronúncia é uma decisão judicial específica de um procedimento criminal. Que procedimento é esse? O procedimento do tribunal do júri. Talvez alguns de vocês saibam, o procedimento do júri é conhecido como procedimento bifásico ou escalonado, ou seja, eu tenho duas fases. Existe uma primeira fase que corre perante o juiz e existe uma segunda fase que corre perante os jurados. O que separa a primeira da segunda fase é uma decisão judicial. É uma decisão judicial de admissibilidade ou não daquele tipo de ação penal naquele órgão jurisdicional. E essa decisão que separa a primeira da segunda fase do júri, ela pode ser de 4 tipos. Existem 4 decisões que podem ser tomadas pelo juiz presidente na primeira fase do júri. Existe a decisão de absolvição sumária, a decisão de desclassificação, a decisão de impronúncia e a decisão de pronúncia. O que interessa para a gente aqui é a decisão de pronúncia. Por quê? Porque das 4 é a única que interrompe a prescrição. Nem a desclassificação, nem a absolvição sumária, muito menos a impronúncia, interrompem a prescrição. A única que está prevista no artigo 117 como causa interruptiva da prescrição é a decisão de pronúncia. Mas por que essa decisão é importante? Porque é justamente ela que manda o réu a julgamento pelo conselho de sentença. Ou seja, se não houver decisão de pronúncia, não haverá segunda fase, ou seja, não haverá a formação do conselho de sentença e, consequentemente, o chamado tribunal do júri. Ok? O terceiro inciso do artigo 117 fala pela decisão confirmatória da pronúncia. Pessoal, se você representa uma pessoa que é acusada perante o tribunal do júri, é muito natural que no momento que o juiz profira a decisão de pronúncia, você não queira que o seu cliente vá a júri popular. É muito comum que você recorra dessa decisão ao Tribunal de Justiça. E o seu recurso visa exatamente uma das outras decisões. Quais? Desclassificação, absolvição sumária ou impronúncia. Tudo que você não quer é a pronúncia do réu. Então o tribunal vai ser chamado a se manifestar e analisar aquela decisão do juiz que preside a primeira fase do júri para saber se ela está certa ou errada. Então o réu foi pronunciado e a defesa recorre ao tribunal. Se o Tribunal de Justiça mantiver aquela decisão de pronúncia, ele vai proferir a chamada decisão confirmatória da pronúncia. E essa decisão confirmatória da pronúncia é mais uma causa interruptiva da prescrição, prevista lá no 117, inciso 3. Ok? O inciso 4, também do artigo 117, fala que interrompe-se a prescrição pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Pessoal, esse é um inciso que tem mais polêmica do ponto de vista tanto doutrinário quanto jurisprudencial. E o problema desse inciso está exatamente na conjunção. Ou seja, o inciso 4 usa a conjunção alternativa ou seja, ele fala publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Por que essa conjunção traz tanto problema? Pessoal,
Há quem defenda que esse inciso 4 se refere à primeira decisão condenatória, recorrível, seja ela uma decisão de primeiro grau, que tem o nome de sentença, seja ela um acórdão, que é uma decisão tomada por um órgão colegiado. A questão aqui é a seguinte: suponhamos que estejamos diante de um processo de alguém que tem foro prerrogativa de função. Se a pessoa tem foro prerrogativa de função, normalmente o mínimo que se tem é um processo que se inicia no Tribunal de Justiça. Pode ser que ele se inicie no STJ ou até mesmo no STF, porque a prerrogativa da função confere aquilo que os leigos chamam de foro privilegiado. Mas o certo não é chamar de foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Então, o que demanda aquele foro é a função exercida por aquela pessoa. Então, se a pessoa tem foro prerrogativa de função, ela não vai ter sentença, ela só vai ter acórdão. Então, a primeira decisão condenatória que ela terá será um acórdão. Aqueles que não têm foro prerrogativa de função, o processo começa na primeira instância, então vai ter uma sentença eventualmente condenatória. Uma outra hipótese é aquela pessoa que foi absolvida em primeira instância, ou seja, a sentença foi absolutória, e se a sentença é absolutória, ela não interrompe a prescrição. Mas o Ministério Público recorre, ou o advogado, no caso da queixa, recorre ao tribunal, e no tribunal ocorre a condenação. Então, é um acórdão condenatório que vai interromper a prescrição. Então, vejam, esse inciso 4, o entendimento que sempre foi adotado é de que ele se refere à primeira decisão condenatória e não que nós tenhamos várias decisões condenatórias interruptivas, ou seja, se vier uma sentença condenatória e depois um acórdão condenatório, não haverá uma segunda interrupção da prescrição, porque esse acórdão condenatório representará a segunda decisão condenatória, ok? Agora, justamente por ser um inciso que não deixa clara essa intenção por parte do legislador, utilizando essa conjunção ou, é que hoje nós temos várias decisões judiciais, obviamente recorríveis, mas que entendem que essa conjunção não seria uma alternatividade apenas, ou seja, não traria uma alternatividade no sentido de ser a primeira decisão condenatória só. Há quem defenda que tanto a sentença quanto o acórdão que forem condenatórios vão igualmente interromper a prescrição, o que na prática significa que é praticamente impossível algum crime prescrever, porque são tantas causas interruptivas que fazem o prazo zerar que vai realmente ficar muito difícil um delito prescrever, ok? Ressalto que existem projetos de lei em tramitação no Congresso que visam exatamente transformar essa conjunção a conjunção ou em uma conjunção e, exatamente para tornar o que antes era alternativo uma conjunção aditiva. E aí sim você coloca como se a sentença condenatória e o acórdão condenatório possam funcionar como causas interruptivas da prescrição, ok? O inciso 5, por outro lado, fala que o início ou continuação do cumprimento da pena também interrompem a prescrição. Vejam, como eu tinha falado para vocês, um dos pilares, um dos requisitos da prescrição é a negligência da autoridade. Então pensem comigo, se o indivíduo foi preso, se em algum momento ele entrou no sistema prisional, onde está a tal negligência? Não houve negligência da autoridade, tanto é que ela diligenciou no sentido de que aquela pessoa fosse presa, seja essa uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, seja essa uma prisão pena. Se, por exemplo, ele tivesse sido condenado em primeira instância e estiver preso cumprindo essa sentença condenatória de primeiro grau. Ah, mas isso acontece? A lei prevê isso? Não, pelo contrário. O que a regra é que a pessoa responda em liberdade na segunda instância, mas não é raro acontecer de a pessoa passar o processo todo presa, por exemplo, e aí a manutenção desse status na hora da condenação, ou seja, se ela foi condenada presa, existe a tendência de que ela apele presa, ok? Então, no momento em que o indivíduo entra na cadeia, no momento que ele inicia o cumprimento de uma pena, ou até mesmo uma prisão de natureza cautelar, isso é também uma causa interruptiva da prescrição, ok? Então, início ou continuação do cumprimento da pena. Ah, pessoal, mas vamos imaginar que ele fuja da cadeia. Como é que vai funcionar? Vejam, se ele fugiu da cadeia, a autoridade pública foi negligente ou não foi? Foi. Por quê? Porque é dever da autoridade pública manter aquele indivíduo preso. Então, no momento que ele foge da cadeia, volta a contar o prazo prescricional,
ok? Ah, mas é um absurdo ele fugir. Veja, se ele foge corrompendo um agente público, se ele foge destruindo o patrimônio público, destruindo a cadeia, ele vai responder por esses outros ilícitos. Mas a fuga em si, ela não trará para ele, por si só, ou seja, se ele fugir pelo portão porque deixaram o portão aberto e tudo mais, isso não vai trazer para ele necessariamente um novo ilícito penal, ok? É por isso que muita gente fala que o preso tem o direito de fugir. Na verdade, não é bem isso, né? Ou seja, no momento que ele está com a liberdade dele cerceada, o que existe é o dever do Estado de mantê-lo por ali, mantê-lo preso. O que não dá é para você incentivar isso, mas se o indivíduo foge da cadeia, e insisto, foge sem cometer outros crimes, isso não trará para ele uma nova condenação ou um novo crime, tá? Não existe o crime, objetivamente falando, o crime de fuga. Tá? A fuga ela não é positivada porque ele estaria visando aí restituir a liberdade dele, que é quase um direito natural, ok? Bom, depois o inciso 6, ele fala pela reincidência. Lembra do que eu falei dos pilares, que a correção do condenado era um pilar? Exatamente aqui, esse inciso 6 deixa isso muito claro. Por quê? Porque se o agente é reincidente, é porque ele não está corrigido. Então, se ele está foragido pela prática de um crime, mas ele sofre condenações sucessivas por outros crimes, essas condenações vão funcionar como causas interruptivas dos crimes pelos quais ele esteja respondendo. Então, essa reincidência, e aqui não precisa ser reincidência específica, pode ser a reincidência genérica mesmo, ela funciona também como causa interruptiva, ok? Os parágrafos do 117, o primeiro deles, né, o parágrafo primeiro diz: excetuados os casos de incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estender-se-ão aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Bom, vamos lá. Primeiramente, excetuados os casos de incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Veja, se o crime possui várias pessoas responsáveis por ele, ou seja, foi um crime praticado com concurso de pessoas, se houver a interrupção da prescrição para um dos réus, é muito lógico que essa interrupção se estenda também para os demais. Mas o parágrafo primeiro faz uma ressalva. Ele faz a ressalva dos incisos 5 e 6, e por uma razão muito óbvia, né? Pode ser que um dos réus esteja preso e o outro tenha fugido. No momento que esse outro fugiu, ele vai ter a contagem da prescrição para ele. A prescrição vai começar a correr. Mas para o outro, não, porque aquele outro continuou preso. Então, para ele não está contando prescrição. Só vai contar a prescrição para aquele que fugiu, porque o Estado tem um tempo para correr atrás dele para prendê-lo novamente. Então, não faria sentido que contasse prescrição para quem está solto e também para quem está preso. Isso não acontece. Tá? Só vai ter para quem está foragido, ok? E por outro lado, se duas pessoas estavam foragidas, uma foi presa, para esse que foi preso, interrompeu a prescrição. Para o outro que está foragido, a prescrição continua correndo, independente de eles serem réus pelo mesmo crime, ok? E fala também que nos crimes conexos, que sejam objetos do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Claro, se nós estivermos diante de crimes conexos, ou seja, crimes cuja prova de um interfere na prova do outro, a gente vai ter a necessidade de, ao interromper a prescrição para um, interromper a prescrição para os demais também, uma consequência lógica dessa interrupção em caso de crimes conexos, ok? E o parágrafo 2º fala que, interrompida a prescrição, salvo hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Então, uma vez interrompido, o prazo zera e volta a contar tudo novamente. O parágrafo 2º faz a ressalva do inciso 5, porque no momento que você inicia ou continua o cumprimento da pena, se você sair, a prescrição não será contada pela sua pena toda, ela será contada pela pena que resta a ser cumprida. Exemplo, se o indivíduo estava cumprindo uma pena de 10 anos, ele fugiu da cadeia após cumprir 4 anos ou 3 anos dessa pena. Se ele sai da cadeia, se ele foge da cadeia, faltando ainda 7 anos, eu não vou calcular a prescrição em cima dos 10, que era aquela condenação originária. Eu vou calcular a prescrição em cima dos 7 que faltam. Pena cumprida é pena extinta. Então, eu jamais poderei calcular a prescrição em cima de uma pena que ele já cumpriu. Então, a prescrição vai ser calculada em relação ao tempo que resta da pena para ele. Então, daí a ressalva do parágrafo 2º do artigo 117 em relação a esse inciso 5. Ok? Bom,
Um outro assunto que eu quero comentar no vídeo de hoje é o artigo 116, que trata das causas suspensivas. Como eu já expliquei para vocês, causa suspensiva é diferente da interruptiva porque a suspensiva não zera. A suspensiva, uma vez resolvida a causa, volta a contar de onde parou, diferente da interruptiva, cujo prazo volta a contar do zero. Então, o que diz o artigo 116? Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa do reconhecimento da existência do crime. Como assim? Suponhamos que uma pessoa esteja sendo acusada de uma prática de um crime de furto. E aí, durante o processo criminal por furto, ele informa ao juiz que está discutindo em um processo cível a propriedade daquele bem que ele alega, inclusive, ser proprietário. Então, para que ele possa responder por furto, essa questão cível tem que ser dirimida primeiro. Eu preciso discutir se ele é dono ou não, porque não tem como ele ser autor de furto se ele é dono daquele bem. Tem uma ressalvazinha sobre isso, mas no momento oportuno a gente comenta mais para frente, ok? Outro exemplo, a pessoa é acusada de bigamia, mas ela informa ao juiz que existe um processo na vara de família onde ele está discutindo a validade do primeiro casamento dele. Então, se aquele primeiro casamento for declarado nulo, não há que se falar em bigamia, ok? Então, esse inciso 1 é isso, eu preciso resolver aquela questão de que depende a existência do crime antes de julgá-lo, ok? Inciso 2 do artigo 116, enquanto o agente cumpre pena no exterior. Esse inciso 2 teve uma mudança, mas uma mudança muito singela em razão do pacote anticrime, né, que falava enquanto cumpre pena no estrangeiro, agora ficou no exterior. Então, enquanto esse indivíduo está cumprindo pena em outro país, não está contando a prescrição, ou seja, a prescrição dele aqui no Brasil fica suspensa. Houve um caso de um acusado no processo do mensalão que fugiu para a Itália e lá ele respondeu por um crime por ter ingressado no país com passaporte falso, etc. E ele ficou preso lá. Enquanto ele estava preso na Itália, não estava correndo a prescrição do crime cometido aqui no Brasil, do crime do mensalão, pelo qual ele tinha sido condenado, ok? Então isso é importante. Enquanto o agente cumprir pena no estrangeiro, né, no caso agora no exterior, não correrá o prazo prescricional para ele. E aí nós tivemos também, com o pacote anticrime, né, a 13964 de 2019, a inclusão de dois incisos aqui. Os incisos 3 e 4 do artigo 116. O que diz o inciso 3? Na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Bom, se houver a pendência de um recurso dirigido ao Tribunal Superior que é inadmissível ou mesmo embargos de declaração, isso também funcionaria como uma causa suspensiva da prescrição. E por último, o inciso 4 diz que também não vai contar a prescrição enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Pessoal, o acordo de não persecução penal, muitos de vocês já devem saber o que é. Ele foi trazido também pelo pacote anticrime e está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Que ele nada mais é do que um acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, onde ele se compromete, né, desde que cumpra, por exemplo, algumas condições, como, por exemplo, ele precisa confessar o crime para poder fazer o acordo, mas a verdade é, enquanto ele não cumprir as obrigações constantes no acordo de não persecução penal, ele não poderá ser beneficiado pela prescrição, ou seja, o acordo funcionaria como uma grande causa suspensiva da prescrição também, tá? Até mesmo enquanto não rescindido, ou seja, enquanto não houver a rescisão desse acordo de não persecução penal, não vai ter a contagem do prazo prescricional, ok? E o artigo 116 tem um parágrafo único que diz que depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo. Mais uma vez, se ele está preso, a autoridade pública não foi negligente, mesmo que ele esteja preso por um outro crime. Se ele está preso por um outro crime, cadê a negligência da autoridade pública? Então não faz sentido que a prescrição corra, ok? Pessoal, só um destaque aqui. Essas causas suspensivas do artigo 116, o rol é um rol exemplificativo. Por que isso? Porque existem outras causas suspensivas fora desse artigo 116. Só a título de exemplo, eu vou comentar com vocês um que está previsto na Constituição. Está lá no artigo 53 da Constituição, que trata das imunidades parlamentares. E eles falam que a Câmara ou o Senado, ou seja, aquele órgão legislativo ao qual está vinculado aquele parlamentar, eles podem determinar a suspensão do processo contra aquele parlamentar
enquanto durar o seu mandato. E aí, lá no artigo 53, no seu parágrafo 6º, também há a previsão de que, enquanto o processo estiver suspenso, ou seja, enquanto aquele mandato por ele exercido demandar a suspensão do processo criminal contra ele, não correrá prescrição. Seria o fim da picada, né? Imagina um senador da República cujo mandato é de 8 anos. Se ele tivesse o processo criminal contra ele suspenso enquanto durasse o mandato, isso significaria que esse processo ficaria suspenso por 8 anos. E ficando suspenso por 8 anos, vocês que já conhecem o artigo 109, fatalmente muitos crimes prescreveriam. Porque 8 anos é o prazo prescricional, por exemplo, de uma pena até 4. Então, exatamente como forma de evitar que o mandato parlamentar funcione como um escudo, né, ligado à prescrição, é que existe no artigo 53 essa causa suspensiva, ou seja, enquanto o processo criminal estiver suspenso por decisão da Casa Legislativa a qual aquele parlamentar está vinculado, o prazo prescricional não correrá também, beleza? Então, lembrando, o artigo 116 traz um rol exemplificativo das causas suspensivas da prescrição, existindo outras espalhadas, né, seja em leis penais especiais, seja na Constituição Federal, como eu falei, no artigo 53, ok? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu quis trabalhar com vocês esses dois pontos, o que são causas suspensivas e o que são causas interruptivas. Isso vai ser fundamental para a gente poder entender os próximos vídeos, onde eu vou trabalhar com vocês as modalidades de prescrição. E a gente vai falar sobre prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória e também as submodalidades de prescrição da pretensão punitiva, beleza? É isso, pessoal. Espero que tenha conseguido ajudar vocês aí nas dúvidas e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.